Olá, estamos começando Rede de Olhares aqui pela UXTV, canal de identidade, também parceira do canal Futura UXTV, aqui de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E o Brasil é um dos países que mais consome cerveja no mundo. É a bebida preferida de 64% da população. E o país é um dos que mais produz cerveja no mundo, superando a Alemanha e também a Rússia. E as cervejas artesanais estão cada vez mais no coração dos brasileiros, mas antes de falarmos sobre isso, a gente vai com o som de Rico. I was scared to dance in the dark. I was scared to breathe, to go and start a conversation. Oh, all my friends are turning green. You are my Jesus and dream. Got to see too quick, it's jumping head to New York City. This cowboy running from himself. She's believing in the highest shelf. Just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it all the way. Perfeito. Leonel, pra gente começar, qual a diferença da cerveja tradicional para artesanal? Perfeito. Primeiro, um conceito legal, né, que vem por trás da utilização dos insumos, né? Existe uma legislação que permite alguns insumos que não são de origem adequada para fazer artesanal, né, como o milho e arroz. A legislação brasileira permite 42% desses itens, o que já caracteriza que ela não é artesanal. E segundo, um conceito mais poético, assim, é de aquela coisa de estar na mão, a gente estava conversando antes de gravar aqui, que quando o cara toca no malte ali, o cara vê a moagem, né? Isso também caracteriza, assim, que tem um cuidado um pouco mais efetivo da cerveja. Gustavo, hoje ela é artesanal só no nome, porque cada vez mais a indústria está tomando conta desse mercado. Exatamente. O mercado de cerveja artesanal, cada vez mais, ele cresce a cada ano. E isso tem uma representatividade bem interessante hoje no mercado. No Brasil, isso ainda tem um potencial muito grande de crescimento, porque o mercado de cerveja artesanal representa em torno de 1%. E é um bom negócio fazer cerveja no Brasil? Com certeza, é um bom negócio, ele está sendo visto com bons olhos, a gente passa por um momento de uma explosão desse mercado, cada vez mais consumidores adeptos à cerveja artesanal, e isso tem uma projeção bem interessante nos próximos anos. Zaniel, como foi para ti entrar nesse mercado das cervejas artesanais? Tu já gostava de outras cervejas? Olha, eu comecei no mercado das cervejas artesanais fazem mais ou menos uns 8 anos, quando eu tomei a primeira Weiss, que era a única cerveja que se encontrava nos mercados que tinham mais variedade. E a partir dali eu descobri que existiam 150 estilos de cerveja que eu nunca tinha ouvido falar e que era muito caro e muito difícil de se conseguir com qualidade naquela época. Então, há 7 anos atrás, eu comecei a fazer a minha própria cerveja e, inclusive, essa quarta-feira foi o aniversário de 5 anos da Serva Serra, que é a Associação dos Cervejeiros aqui da Serra, do qual sou fundador e diretor. Fala um pouco para nós da associação, essa de cervejeiros aqui da Serra Gaúcha. A associação, eu estudei e morei em Porto Alegre. Eles já têm uma associação de cervejeiros há mais
tempo do que nós. Quando eu voltei para cá, depois de formado, eu senti falta daquilo. E comecei a conversar com fulano conhecia um amigo que fazia cerveja, falei, me dá o contato desse cara. Aí esse cara já conhecia um outro cara que fazia cerveja, a gente um dia resolveu se juntar para tomar cerveja. Aí eu expliquei como é que funcionava em Porto Alegre e falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa parecida aqui. E da Serva Serra hoje saíram, é o berçário, digamos assim, das microcervejarias da região. A gente tem orgulho de dizer que do Serva Serra saíram Salvador, Imaculada, diversas outras cervejarias que hoje estão aí fazendo acontecer no mercado da cerveja. Por falar em berço das cervejas, estou aqui com o Vicente Perini, vou pegar o microfone aqui para falar com ele. Tudo bom, Vicente? Vicente, que hoje é vice-presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região da uva e do vinho, mas tem uma peculiaridade com a cerveja, Vicente. Tenho. Eu fui a primeira microcervejaria em Caxias do Sul, acredito que a primeira ou a segunda fora da capital. Né? A gente produziu por 10 anos, ela ainda existe com outro nome, não é mais a cerveja do Quinta Estação. Na época era muito difícil, né? 18 anos. 18 anos atrás. Ela foi aberta dia 1º de setembro. E ali tu já viu que o mercado cervejeiro teria um grande nicho. Foi muito bom. O nicho foi ótimo mesmo, ele abriu muito. Que nem ele falou antes do malte, do lúpulo, do isso. Era caro, caríssimo. Tu tinha que importar tudo, então tinha poucas micros, então a dificuldade era maior. Hoje eu acho que está um pouco mais fácil, o custo ainda deve ser muito alto, mas é uma coisa muito gostosa de trabalhar e ser feito, e tu batalhar a venda como era na época. Quando a gente abriu, a gente vendeu numa semana 10 mil litros. Então, mas a aceitação era um pouco diferente do que ela é hoje. Hoje a aceitação está bem maior. E como você vê agora esse pessoal novo provando a cerveja, tem um pouquinho assim de carinho por isso? Tenho sim, e saudades até. Bate um pouco de saudades, que hoje a cerveja, além de tudo, para o setor, daí entrando um pouquinho no setor, ela bate junto com harmonizações de pratos. Hoje ela é muito maior, tanto as cervejarias que estão abrindo, os bares, todos eles buscam ter quantos mais rótulos, melhor fica, melhor o acompanhamento é. Então hoje dá saudade sim de ter. Claro que eu estou já em outra etapa, outra era, mas é muito bacana e está aqui também, presente com todo mundo. Maravilha, depois a gente retoma a conversa. Você é o? Sou o Diego. Diego, quais as cervejas que vocês trabalham na cervejaria de vocês? Hoje a gente trabalha com 5 estilos, mas focando mais em 3, que são aquelas que têm mais entrada com o público que está conhecendo cerveja artesanal ainda. Outras 2 são um pouco mais extremas, né? É uma cerveja mais ácida, ela passa um processo de acidificação natural, que é a Sour Saison. E a Imperial IPA, que ela é bem potente, ela tem mais de 10% de álcool, ela tem um nível de amargor extremo. Então, o foco mesmo são as outras 3, que é uma lager, focada para o público que quer beber em churrasco, final de semana. Diego, IPA, Weizen, Pilsen, Lager, esses nomes, por que elas têm esses nomes? Vai elementos que caracterizam ela? Sim, vão sim. Com tanta diversidade que tem de cerveja, é uma forma da pessoa conseguir se localizar para questão de concurso também, campeonato. As cervejas se enquadram dentro de certos parâmetros que levam desde ingredientes a critérios de nível de álcool, de cor e etc. E é isso que ajuda a gente a se localizar e o público também. Perfeito. E a nossa equipe de reportagens foi até uma cervejaria e conheceu este processo. O Brasil é um dos maiores consumidores e o 3º maior fabricante de cervejas do mundo. Mas o que chama a atenção é a quantia de microcervejarias que vem se instalando pelo país, como esta, que oferece produtos especiais e comprova uma mudança no paladar dos consumidores. A cervejaria começou a ser idealizada em 2011, por 3, 4 amigos que começaram a fazer cerveja em casa, nas panelas, e teve aderência dos amigos, vizinhos, enfim, consumir a cerveja. A partir daí eles começaram então com a criação da própria microcervejaria. Esta microcervejaria produz 9 tipos de cerveja e para a fabricação são utilizados 4 ingredientes: água, lúpulo, malte e levedura. Então, como é que a gente começa? Com a moagem do grão, introduzido na parte da mostura, que não é nada mais que fazer o cozimento do grão. A partir daí, a gente faz toda a parte de clarificação, que é feita a separação do grão e do líquido.
né? E colocado numa outra panela de fervura, na tina de fervura, que é para fazer o acréscimo do lúpulo, que é onde vai dar o amargor da cerveja, vai dar sabor, né? E o lúpulo acaba sendo um conservante natural. Claro que para cada estilo de cerveja existe a escolha adequada dos grãos, né, para ser utilizado, e a escolha adequada dos lúpulos, assim também como a levedura. Leva em torno de 7 a 10 dias de fermentação, tem também mais em torno de 15 dias de maturação, e a partir daí, feita a parte do envase, então que vai para a garrafa ou para o barril. O sócio proprietário da microcervejaria é otimista com relação ao mercado. É uma tendência que veio para ficar. Uma vez tu provou uma cerveja especial, uma cerveja artesanal, né, tu fica com aquela memória degustativa, enfim, e dificilmente tu vai voltar a beber uma cerveja comum. Daniel, é isso mesmo? Depois que a pessoa prova uma cerveja artesanal, o paladar dela fica mais refinado? Com certeza. Depois que a gente prova, sente os sabores, os aromas que tem uma cerveja especial, uma cerveja artesanal, é difícil a gente voltar para uma cerveja mais comum. Então, quando a gente busca mais amargor, mais intensidade de lúpulo, isso fica muito no paladar e essa lembrança de querer beber de novo. E cada vez mais as pessoas estão procurando as cervejas artesanais por esse motivo, pelo um gosto diferenciado, bebendo menos e bebendo melhor. Isso, exatamente. Então, quando a gente busca, eu quero provar uma diferente, então a gente faz um estudo sobre que cervejas tem disponível, o que a gente tem no mercado, e a ideia é sempre buscar diferentes, rótulos diferentes, estilos diferentes. Nós continuamos com essa gostosa conversa depois do intervalo, mas antes vamos com a música de Rico Sirtoli. My way to the darkness, guiding by a beating heart. I can't tell where the journey we went. I know where did it start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me if I don't open my eyes. That is fine by me. So wake me up and it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Turning point of Foxton Road. Time grabbed by the wrist direct where you go. So make the best in this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. Something unpredictable in the end is right. Hope you had the time of your life. Dry. I hope you had the time of your life. Estamos de volta com Rede de Olhares aqui pela UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. E eu estou aqui com um rapaz que faz rótulos para as cervejas artesanais. Tudo bom, Eduardo? Vou pegar o microfone aqui. Eduardo, fala um pouco desse trabalho com os rótulos das cervejas artesanais. Bom, primeiramente uma honra participar desse programa. Muitos amigos aqui que a gente vivenciou nessa jornada relacionada à cerveja, além de publicitária no desenvolvimento de rótulos. Eu também sou beer sommelier e fui proprietário de uma das pioneiras lojas em comercializar cervejas especiais aqui em Caxias do Sul. Então tem uma longa jornada nesse segmento, né? Eu trouxe aqui um caso interessante que a gente desenvolveu, que é a Grenache 1935, que
provavelmente seja a primeira cerveja relacionada a clubes de futebol no Brasil, né? Então isso foi 2013, foi uma série de 200 cervejas numeradas, Esse né? é do símbolo do Caxias, time Essa aqui de Caxias do Sul. é uma cerveja relacionada a ser Caxias, né? Então a Grenar 1935 fazendo alusão ao ano de fundação do clube, né? Quem desenvolveu essa cerveja foi a Imaculada, que é a cervejaria aqui que se faz presente também. A segunda cerveja que a gente desenvolveu foi a Grenar Red Ale e a última, essa cerveja dos campeões, quando o Caxias voltou à primeira divisão, foi a cerveja dos campeões que foi desenvolvida pela Landsberg, aqui de Caxias do Sul. Então a gente cria rótulos também relacionados a oportunidades de mercado, enfim, ao universo que a gente vive hoje, que é aqui em Caxias do Sul. Né? Eduardo, você também é sommelier de cervejas. Sommelier, formado pelo Instituto Brasileiro de Cerveja. Então vamos mostrar aqui um pouquinho dessas cervejas. Vamos lá. Porque também tem copos, assim como os vinhos, tem copos especiais. Sim. Bom, aqui nessa amostra aqui tem dois copos de cerveja, né? Dois específicos. Esse aqui é o copo Weiss, que é um copo mais distinto, né? Que é um copo mais longo. E tem toda uma história em termos de serviço, né? Não só o copo, mas a forma como se serve a cerveja. Esse copo que você está segurando é o copo sommelier, então ele se presta para todos os tipos de cerveja. Todo o formato, inclusive o seu, ele tem ele é estilo o fundo dele. Cálice, né? Então ele tem uma haste para segurar, para não esquentar a cerveja. Esse bojo ele serve para perceber bem a cor e a densidade, tu consegue perceber bem. Ele afunila na ponta, então ele concentra os aromas. Não, cada copo ele tem determinada função. Já o copo Weiss, para cervejas mais encorpadas e turvas, ele tem todo esse volume para que a cerveja seja servida inteira. Existe até uma mística relacionada ao fundo da cerveja artesanal. Por ser um produto artesanal, geralmente ele tem um depósito de fundo. Então, o porquê que o copo Weiss ele é dessa dimensão? Ao servir a cerveja, eu vou fazer uma simulação, tá? Se puder me auxiliar, sim. Eu vou pegar uma garrafa qualquer, não sei se eu tenho a Weiss aqui. Essa aqui é a Hefeweizen. Então, ao abrir a cerveja, né, 45 graus, lentamente a cerveja vai enchendo o copo e ela forma uma espuma densa. Então, o formato tradicional de serviço, você limpa o fundo da garrafa e joga em cima da espuma. Então, a espuma vai servir como um filtro para a cerveja, perfeito, sem que a experiência de degustação suje, entre aspas, a cerveja. Ela vai permanecer límpida e saborosa. Perfeito, obrigado. Guilherme, e a gente tem digamos assim, um certo problema, porque o lúpulo ele é praticamente todo importado. A gente ainda não tem a plantação desse produto no Brasil. Não temos. Existem vários projetos. Existiu um projeto piloto que tentou por umas 3, 4 safras ali em Vacaria, sem grandes resultados econômicos, digamos assim. E a gente teve uma notícia agora no começo do ano de que tem um pessoal no interior de São Paulo, que tem um pouco mais de exposição solar ali, que eles estavam conseguindo, que teoricamente eles teriam desistido, e quando eles terraplanaram o terreno, surgiu dali uma planta que, talvez por cruzamento, tenha se mostrado mais suscetível ao nosso clima, mas o nosso clima, infelizmente, não serve para o plantio do lúpulo. E eu estou aqui com uma mulher também. Também temos mulheres nas cervejas artesanais. Eu vou pedir para te segurar o microfone para mim. Fabiane, como que tu entrou nesse mercado das cervejas artesanais? Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estarmos participando aqui. Então, a cervejaria Edelbrau, ela foi a primeira microcervejaria de Nova Petrópolis. Então, hoje ela, em novembro, completa 6 anos, né? E eu vou te dizer que é um mundo bem fascinante, assim, e me preocupa um pouco até essa questão das mulheres. Pelo que a gente vê aqui, né? A gente não tem um grupo tão representativo feminino no mundo da cerveja. Mas está crescendo. Mas está crescendo, e ainda bem, né? Eu acho que é um mercado que cresce, e eu acho que para ambos, né? Tanto feminino quanto masculino. E está sendo um desafio bem interessante, porque eu venho de outras experiências na área comercial e marketing. E a cerveja, por ela ser essa questão de ser artesanal, e tu poder estar criando receitas diferentes, tu poder, claro, seguir a lei da pureza alemã para algumas, tu seguir outras ideias que tu tem, outras receitas, mas essa possibilidade de tu estar criando
estilos diferentes, usando ingredientes diferentes, ela se torna muito mais atrativa que a cerveja tradicional que todos estavam acostumados a tomar. E as mulheres estão gostando de cerveja? Com certeza, as mulheres, elas... Claro que o que acontece? Existe muito a questão do paladar de cada um, o gosto, né? Então, a maioria das vezes as mulheres, na sua maioria, preferem bebidas que são mais doces, né? Ou são mais leves. Eu, particularmente, prefiro cervejas mais fortes. Então, quando eu opto tomar uma cerveja, eu prefiro tomar uma Pale, eu prefiro tomar uma IPA, porque é um gosto meu, né? Mas também existem as opções, então, N opções hoje, de cervejas um pouco mais adocicadas ou, enfim, um pouco mais leves, né? Mas eu acho que o mercado da cerveja artesanal é um mercado muito atraente para ambos os públicos, né? E, claro, vem crescendo e isso é muito bom para todos nós, né? Da área da cerveja artesanal. Estou aqui com o Wagner, pode falar no microfone. Wagner, dá muito trabalho engarrafar a cerveja sem que ela perca o sabor? No nosso caso, como é bem artesanal mesmo, né? Então ele acaba perdendo um pouco, né? Mas a gente tenta da melhor forma engarrafar, pasteurizar para que perca o menos possível do sabor da cerveja, né? E o Mauro é teu colega também. Isso. Como que é o trabalho do dia a dia, trabalhar com cerveja? Não dá vontade de toda hora estar lá tomando? Dá. É gratificante, porque quando tu faz uma coisa que tu ama, que tu vê que é o que tu gosta de fazer, isso te leva a aprender e fazer cada vez mais, né? O dia a dia, o cheiro do malte cozinhando lá, dos lúpulos, isso dá vontade de tomar. Só que tem que se controlar também, né? Senão a saúde, mas faz bem, é gratificante. Perfeito. O Eduardo também está aqui. Outro Eduardo. Eduardo, qual é que tu mais gosta? Eu gosto de muitas, assim, mas para tomar bastante, assim, Lager, Weiss. Produz também? Faz em casa? Faço, panela. já fiz Pale Ale, uma Stout, que é um café. Eu já fiz diversos, mas sempre aprendendo com o cervejeiro à morda. Eduardo, o que é um cervejeiro prático? Prático é aquele que envasa, que ajuda o cervejeiro, o mestre cervejeiro da cervejaria, e invasa, ajuda na expedição, é o que está ali para aprender todas as áreas da cervejaria, que quando alguma hora for virar cervejeiro, tem o conhecimento para adquirir essa profissão, né? Perfeito. Eu vou conversar aqui com o Rico. Rico, tudo bem? Pode ser nesse aqui. E aí, tudo bem? Rico está sempre envolvido onde o pessoal bebe bastante cerveja, Exatamente. Né? Normalmente eu sou o cara que dirige de volta para casa para a galera poder motorista beber o da máximo, rodada. né? Está a trabalho, né? Alguém tem que dirigir para essa galera, Exatamente. Né? Isso que eu não tô tocando com eles, né? Em algum evento deles. E falando um pouco de música, o que você mais gosta de tocar? Na verdade, eu tenho vários projetos. Eu sou um guitarrista que começou a cantar alguns anos atrás. E o que eu tenho feito normalmente é pego várias músicas de vários estilos e transformado elas em folk. Porque eu comecei a notar que, inclusive, algo que tem muito relação com cerveja, né? O folk. Eu comecei a notar que o pessoal gosta de dançar. E já que eu faço algo que é violão e voz, eu tenho que tocar um ritmo que faça as pessoas dançar. Que é isso que faz as pessoas se divertir, isso que faz as pessoas beber. Então, normalmente eu pego músicas conhecidas, que às vezes não tem nada a ver com o ritmo que eu toco, e transformo elas em folk ou algo mais dançante. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. A gente teria assunto para falar muito mais com todos aqui. A gente agradece a participação de todos vocês aí de casa. A gente fica num próximo programa para continuar essa conversa. O Rede de Olhares fica por aqui. A gente vai mais um pouco contigo. Até o próximo e acessem o nosso site. Somehow realize what got to do. I do believe anybody feels the way I do about now. Backbeat, it was on street, finding your heart is out. I'm sure you had your fun, but you never really had it all. I do believe anybody feels the way I do about now. And all the roads we have to walk is writing, and all the lies
to lean away, I'm blinding. There are many things that I would like to say to you, but don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. After all, you're my one and one. Today's gonna be the day they never turn it back to you. By now I should somehow realize what not to do. I don't believe in anybody.